Nós já falamos sobre o reino de Deus e o reino dos céus. A última mensagem foi sobre o pobre de espírito. Falamos sobre a palavra pobre, pobreza. O mundo tem isso como derrota, miséria. Jesus diz que o pobre de espírito é aquele que tem o seu presente e o seu futuro dentro do reino de Deus. O pobre de espírito, ele vai ser considerado pelo mundo pobre de espírito, porque ele não tem o perfil do mundo. O mundo busca vencedor. As religiões pregam que você só vai vencer, mas não é verdade. Você vai vencer no reino de Deus, no reino dos céus. Vencedores, teoria da prosperidade. Isso não faz parte do reino de Deus na sua atual concepção. É um erro, é um equívoco. Então o pobre de espírito é aquele que não entra no perfil do mundo. Ele não é qualificado como um vencedor, mas ele é qualificado por Cristo como o pobre ou humilde de espírito, no versículo 3. Mas que ele vai herdar, dele é o reino dos céus. E Jesus continua falando, mas aqui, quando o nosso médico Lucas escreve o Evangelho de Lucas, então no capítulo 6, e versículo 21, ele diz assim: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Versículo 25: ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então Lucas ele diz assim: o mundo ele está rindo, mas ele tem aquela risada momentânea, mas por dentro estão tudo perdido. O mundo ri, mas quando ele põe a cabeça no travesseiro e quando ele acorda no outro dia, ele vê qual é a sua verdadeira realidade, e aí não é motivo para risada. Por isso que Lucas escreve aqui, olha: ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Pode rir, só que a hora do lamento vai chegar. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estamos falando sobre a natureza dos filhos do reino de Deus. E como Deus, meus irmãos, Ele trabalha pela sua palavra. Versículo 1: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, e aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós falamos que pobreza de espírito não tem nada a ver com o que você possui ou o que você não tem. Pobreza de espírito não é aquele coitadinho, aquela vítima. Não é pobre de espírito isso aí. Pobre de espírito é aquele que vive o reino de Deus, como o nome dele, João Batista, apóstolo Paulo, considerados pelo mundo como pobres de espírito, mas no reino de Deus. E aí no versículo 4, um paradoxo que não entra na cabeça do homem, e o homem carnal ele não pode entender esses versículos da Bíblia, porque Jesus está falando sobre coisas espirituais. O homem da carne ele não pode compreender as bem-aventuranças, ele não vai compreendê-las, porque Jesus está tratando de coisas celestiais, coisas do seu reino, da natureza do Filho do reino de Deus. E aí ele diz desse paradoxo humano, para confundir a mente dos homens: bem-aventurados que choram. Aí a pessoa pode perguntar: mas como pode ser uma pessoa que chora ser feliz? Como alguém que chora, ele pode ter
consolar-nos. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e bendito, querido Deus, é o teu nome, e a tua palavra ela é fiel e verdadeira, Senhor, para todo sempre e para toda a eternidade. Querido Deus, nós queremos te agradecer neste momento pelas tuas imensas misericórdias, e quero, Pai, pedir perdão pelos meus pecados, minhas faltas, minhas transgressões. Quero também, Senhor, te agradecer por cada uma das almas que o Senhor trouxe nesta noite. Que o Senhor esteja também, Pai amado, cuidando daquelas almas que não vieram, Senhor, e daquelas, Senhor, que têm o desejo no seu coração, mas de alguma maneira, Senhor, como diz a tua palavra, o diabo, Senhor, ele tira as coisas celestiais do coração do homem. Não permita, Senhor, não permita que o diabo esteja tirando, Senhor, de dentro do coração o desejo de estar na tua casa. Santo Deus, eu peço pela vida dos enfermos, eu peço por aqueles que estão desenganados, aqueles, Senhor, que estão padecendo com as agruras e as doenças desta vida, seja da sua mente, seja do seu corpo, seja de sua alma, que o Senhor esteja, Pai, tratando de cada uma destas vidas, Senhor, e eu clamo por cada uma delas. Peço que o Senhor abençoe, Pai, o nosso país. Que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas autoridades, o nosso governo. Pai querido, peço que o Senhor nos dê, Senhor, sempre a liberdade, Senhor, de ter a sua porta da tua casa aberta. Pai querido, que essa nação, ela seja feliz, porque o Senhor vai ser o seu Deus. Pai amado, eu te agradeço e peço que neste momento, Senhor, todos os corações, todas as almas, estejam sendo, Senhor, quebrantadas pela sua palavra. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Não nos deixe, Senhor, voltar para casa com todos os nossos problemas sobre as nossas cabeças. Senhor, derrama o bálsamo sobre cada vida e cada alma, Senhor. Quebranta, Senhor, cada coração. É isso, Pai querido, que eu te peço. Abençoe a tua palavra, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Pai celestial. Senhor Jesus, meus irmãos, pregando a sua palavra para aquela multidão de pessoas, havia ali, Lucas diz que havia ali muitos enfermos, pessoas que tocavam em Jesus e eram curadas, pessoas que foram ouvir Jesus, ouvi-lo por muitos motivos, mas Jesus ensinava a estes homens aqui, estas almas, o pobre de espírito. E depois Jesus olha para aquele que já está chorando, aquele que já está com o coração espedaçado, aquele que já está com a alma quebrantada e diz assim: olha, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é aquele que quebranta o seu coração. Mas esse ensinamento, pastor, ele vai de contrário com o ensinamento do mundo evangélico, porque o mundo evangélico é só vitória, é só vencer, é só vencedor. Eles não ensinam isso daqui, porque não dá ibope, não chama atenção, não trata do ego e da alma, mas trata sim de coisas celestiais, do reino de Deus e da sua bendita e preciosa palavra. A alma na carne jamais ele vai entender um versículo como esse. Ele pode se emocionar, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso. Ele pode lembrar: eu vou buscar o reino de Deus, porque as coisas me serão acrescentadas. Mas ele não pode absorver e viver o versículo de número 4, porque feliz é o que chora. E aí o apóstolo Paulo ele escreve um pouquinho sobre isso. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios,
capítulo 2, segura aí no Evangelho de Mateus, por favor, deixe um marcador de sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo ele vai falar que o homem não pode compreender, o homem natural ele jamais vai compreender, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus. Capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? É uma loucura. É uma loucura o pastor de uma igreja que deseja encher os bancos de almas, que deseja, a maioria deles querem crescer e ser famosos. Como que ele vai pregar uma loucura dessa? Que bem-aventurado é o pobre de espírito, feliz é o que chora, bem-aventurado é o manso. Não, mas manso não vai conquistar nada, porque tem que lutar, não pode ser manso. Mas o manso vai herdar, ele não vai conquistar nada, ele vai herdar. E aí Paulo ele diz assim, olha, parece loucura para as pessoas, porque o homem natural ele não compreende. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? A mente de Cristo, do autor desta mensagem, daquele que veio pregar as almas. Nós temos a mente de Jesus e você precisa pensar e agir e viver como Cristo. É por isso que muitas vezes talvez a pessoa não compreende, porque ele não tem a mente de Cristo. Então ele não pode compreender, ele não pode entender que Jesus está pregando para uma multidão que queria muitas coisas, menos ouvir que feliz é o que chora, porque ele vai ser consolado. A alma que ainda não se entregou totalmente ao Senhor Jesus, ela não pode compreender. Não tem como. E quando o mundo, você fala de choro para o mundo entende choro como o quê? Como fraqueza. Você chora, você é fraco. Você chora, você é uma pessoa que está demonstrando fraqueza para outro. O mundo compreende o choro como uma fraqueza da alma. Mas Jesus diz aqui, bem-aventurado os que choram. Porque na verdade, meus irmãos, quando Jesus fala sobre o choro, aí logo dentro da mente do coração humano, ele já pensa logo num desastre. Ele já imagina logo, meus irmãos, uma catástrofe. Ele já tem uma imaginação de que a sua vida está à beira de um espinhadeiro e ele vai começar a chorar. Não é. Na verdade, os homens, eles estão buscando uma felicidade plena. O que a pessoa busca? Ele não busca chorar. Mas Jesus diz que feliz é o que chora. Mas as pessoas, os homens, a humanidade, ela busca incessantemente pela palavrinha felicidade. Mesmo que seja aquela felicidade momentânea, mesmo que seja, meus irmãos, aquele prazer momentâneo, de como aquele homem que é um dependente de alguma droga, seja ela cocaína, seja ela o crack, naquele momento ele tem aquela euforia, naquele momento ele tem aquele êxtase, aquela coisa toda, mas quando o efeito passa, ele descobriu qual é a sua realidade. Então os homens estão buscando uma felicidade, nem que for dessa maneira. Por isso há tantas vidas entregues ao mundo da dependência, porque é aquilo que traz ele um momento de euforia, onde o seu batimento cardíaco aumenta, o sangue esquenta dentro da veia, e aquilo para ele é um momento de glória. Mas na verdade, quando passa o efeito, ele tem que voltar de novo lá.
porque não é duradouro. A felicidade que os homens buscam neste mundo não é duradoura, mas Jesus ensinou que feliz é o que chora. Feliz é o que chora. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, palavras de Salomão. Eclesiastes, segura aí no Evangelho de Mateus, por favor. Eclesiastes, capítulo 2, depois do livro de Salmos, depois do livro de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 2, versículo de número 1. Vamos acompanhar as palavras de um homem chamado Salomão. Eclesiastes 2, versículo 1. E disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo e prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração, versículo 3, como me daria ao vinho. Então eu vou me entregar à bebida, para ver se a bebida me traz uma alegria, me traz um momento de alegria. E regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e reteria a loucura. Como reteria a loucura? Até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Eu vou construir. A minha felicidade está na construção. A minha felicidade está plena naquela construção, e aquilo vai me trazer uma alegria, e na verdade não vai. Eu construí obras magníficas, versículo 4. Eu edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Versículo 6. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque, que reverdeciam as árvores. Adquiri servas. Tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém, versículo 8, amontoei também para mim prata, ouro, joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Salomão teve 1000 mulheres. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas no seu harém. E de instrumentos de música de toda sorte. Eu tinha cantores para cantar para mim. Eu tinha jardins suspensos, coisa que nem a humanidade hoje, no ano de 2014, no terceiro milênio, jamais vai pensar em ver. E aí ele continua: engrandeci-me, versículo 9, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E essa foi a minha porção de todo o meu trabalho, versículo 11. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era o quê? E aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do quê? Então esse homem, ele teve tudo que ele queria. Se é uma mulher bonita, eu tenho. Se é 200, eu tenho. Se é 1000, eu tenho. Se é dinheiro, eu tenho. Se é riqueza, eu tenho. Se é sabedoria, eu tenho. Se é construção, eu tenho. Se é vaca, eu tenho. Mas isso não traz felicidade. Porque quando ele olhou debaixo do sol e de toda a criação de Deus, ele viu que ele não tinha proveito nenhum disso. Eu estava ontem em Pompeia e foi uma
pastor à noite. E ela sentou no segundo banco e ele também estava conversando com eles dois. E ela, pastor, eu quero ser médico. Eu falei, muito bem. Você pode ser o que você quiser, doutor, um PhD, para mim não tem problema. Mas a coisa principal que você precisa aprender é todos estes anos que você tem vindo todo sábado à tarde aqui, com o sol rachando, ouvir a palavra de Deus, porque isso vai servir para você a vida inteira. Um dia o seu diploma, o seu carro, a sua casa e tudo que você tem não vai valer de nada. Porque se isso salvasse, as pessoas não morriam lá no Sírio-Libanês. O vice-presidente do Lula não morria lá. Não vai valer de nada para você. Mas os homens buscam a felicidade, eles querem ser felizes. Aí Jesus diz assim, você quer ser feliz? Então eu vou dar para você a receita da felicidade. Primeiro você precisa ser um pobre de espírito. Um homem que a humanidade está andando lá no buraco, você está andando aqui em cima. Porque o seu pensamento é no reino dos céus. A sua vida é no reino dos céus. O seu presente e o seu futuro são no reino dos céus. Você quer ser feliz? Então bem-aventurado é aquele que chora, porque eu vou consolar ele. Porque a felicidade do mundo ela vai passar. E aí o nosso rei Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso, mais famoso, ele descobriu uma coisa, isso não serve para nada. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Uma outra coisa que Salomão descobriu. Melhor é ir à casa onde há luto. Aonde tem luto tem o que, meus irmãos? Choro. Aonde tem luto tem o que? Tem um cadáver, tem uma pessoa lá que morreu. Aí você descobre, é aqui que eu vou parar. O grande, o pequeno, quem quer que você seja, é aqui que eu vou acabar. Então o Salomão diz assim, eu prefiro ir no velório. Por quê? Porque lá tem tristeza, lá tem choro. Lá a pessoa quebranta o coração dele e vê que ele não é nada. Lá em Pompeia, um menino de 13 anos morreu, tinha um problema no fígado, ninguém sabia. Nem pai, nem mãe, ninguém sabia. Aí foi lá correndo, jogando bola, foi tomar um remédio, tomou um remédio, quase morreu. 13 anos. O que nós pensamos que nós somos, irmãos? Super pessoas? E aí Salomão ele diz assim, eu prefiro, melhor é ir na casa onde tem luto do que ir à casa onde tem banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o quê? O seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o que, irmão? Porque aquela pessoa que só quer rir, não, minha vida acabou aí. Você sai de perto dele, a vida está um verdadeiro caos. A tristeza, ela quebranta o coração da pessoa. Essa tristeza que Jesus falou, esse choro que Jesus falou, não é um choro. Nós vamos descobrir que choro que é esse. E aí Salomão ele diz, faz melhor o coração. A pessoa descobre que ele tem que perdoar, que ele tem que amar o outro. Olha, eu tenho que perdoar aquele fulano, eu tenho que amar ele. Porque quebranta o coração da pessoa. Eu não sou melhor do que ele, porque eu vou acabar aqui também. Versículo de número 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa. O tolo, ele acha que a vida é um riso, e não é. E aí o homem mais sábio, chamado Salomão, ele escreveu isso aqui, ó. O tolo, versículo de número 5.
Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção de quem? Do tolo. Mas o mundo busca essa felicidade que o Salomão buscava. Ele não encontrou. Ele descobriu debaixo do sol. Isso não serve para nada. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 20. Quando um dos 3 amigos de Jó, Jó é antes de Salmos, Jó capítulo 20, o Zofar estava lá, meus irmãos. Apareceu 3 amigos de Jó lá, mas não para consolar ele, para acusar ele. E o Zofar era um deles. Olha que o Zofar diz para o Jó: Jó, eu lembro quando você era o maioral. Eu lembro quando os homens passavam perto de você e te reverenciavam. Eu lembro quando a sua casa estava cheia de filhos, você tinha 10 filhos. Eu lembro quando você pisava na manteiga e da rocha saía o azeite, quando a sua vida estava prosperando, você era poderoso. E aí quando Jó caiu, porque Deus permitiu que todas as coisas fossem tiradas dele, menos a sua vida, olha o que o Zofar diz para ele no versículo 5. Olha com quem ele comparou Jó. O júbilo dos ímpios é o quê? Olha, Jó, sua alegria foi breve, hein? Você estava todo sorridente, você achou que você estava seguro, mas acabou a sua segurança, né? Um dia a casa cai. O júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos hipócritas é apenas um momento. Jó. Está vendo só o que a alegria que você tinha nas coisas, nas suas verdades? Mas o Jó, meus irmãos, ele é um homem de Deus. E no capítulo 30 do livro de Jó, abre lá, versículo 15. Olha o que ele diz: sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou o quê? A minha prosperidade. Na minha tradução aqui está felicidade. Tem alguém que está felicidade aí? Felicidade? Passou a minha felicidade. Tudo aquilo que eu tinha felicidade, aquilo que eu achava que ia me fazer feliz, passou. O Jó descobriu isso. Por isso que Jesus diz, meus irmãos: bem-aventurado o que chora, porque eu vou consolar eles. O mundo ri, mas um dia eles vão se lamentar. O Senhor Jesus, ele disse que felizes são os que choram. Mas choram por que causa? Por que motivo? Qual é a causa do nosso choro? Qual é o motivo que nos leva a chorar? Os irmãos já estão com a Bíblia no Antigo Testamento, abre no livro de Números, no capítulo 14. Então Jesus, ele diz que bem-aventurados são os que choram. No livro de Números, capítulo 14, a partir do verso 1, Israel chorou. Então tem que ver por que você chora. Qual é o motivo do choro? Nós vamos descobrir qual é o choro que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E aí no capítulo 14 do livro de Números, versículo 1, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo fez o quê? Chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disseram: chorando, se nós estivéssemos na terra do Egito, nós devíamos ter morrido lá. Olha que choro que é esse.
Então por isso que a pergunta é, por que motivo você chora? Israel chorou porque queria morrer lá no Egito. Se nós morrêssemos nesse deserto, e porque nos traz o Senhor, versículo 3, a esta terra, para cairmos a espada, para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Foi aqui que eles fizeram o bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do monte, depois de 40 dias, derreteu o bezerro de ouro e fez eles beber. Moisés derreteu o bezerro de ouro e fez eles beberem. Mas por que eles estão chorando aqui? Deus tirou eles de uma escravidão. Deus tirou as mulheres dos filhos ser jogados no rio Nilo. Deus tirou eles de amassar barro. Deus tirou eles de um povo terrível que eram os egípcios. Quando eles chegaram aqui, eles começaram a chorar. Então por que nós choramos? Tem que ver o motivo do choro. Por que chora? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ver um outro lamento, um outro choro. Mas tem muitas pessoas na Bíblia que choraram. Livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Quem é Esaú? Esaú é um dos dois filhos de Isaac. Nasceu o Esaú e o Jacó. Esaú é o primogênito. Deus vai trabalhar com Jacó. De Esaú nasceram os amalequitas, um povo inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Que coisa terrível. E que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, versículo 17, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, irmãos? Que tem muita gente que troca a bem-aventurança de Deus pelas coisas deste mundo. O Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida. E aí a Bíblia diz que não haja ninguém, meus irmãos, como fornicador e profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito. E quando ele quis buscar a bênção, era tarde demais. Nem com lágrimas ele achou. Ou seja, o tempo passou. O tempo de você servir a Deus é hoje. O tempo de fazer a vontade de Deus é agora, não é daqui 10 anos. Porque você não sabe o dia de amanhã. E aí um dia você pode se arrepender e fazer igual Esaú, chorar, mas aí vai ser tarde demais. Ele buscou o arrependimento, mas não deu mais tempo. Então por que nós choramos? Choramos por fatos, meus irmãos, acontecidos na nossa vida. Choramos pela perda de um ente querido. Nós choramos por pessoas que morrem, que são próximas nós. Agora tem pessoa que chora porque o time dele não ganhou o campeonato. Aí ele chora, não vem na igreja. Não ganhou o campeonato, não vai na igreja. Ele chora. Tem outra pessoa que assiste o Titanic, ele chora. Agora, por que nós choramos?
Tem pessoa que chora porque não conseguiu satisfazer o desejo da sua carne. Ele não comprou o sapato que ele queria. Ele não trocou de roupa do jeito que ele queria. Ele não trocou de celular, né, do Android, do Cedroid, que passa o dedo, desdeu o dedo. Ele chora. Ele chora porque não fez uma festa. Chora. Então a questão é, meus irmãos, por que nós choramos? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós estamos falando sobre a bem-aventurança, daquela que Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas a questão é, por que você chora? Capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando e vendo a cidade, chorou. De quem o texto está falando aqui? De Jesus. Jesus, ele chorou por 2 vezes dentro da Bíblia. Jesus chorou primeiro no túmulo de Lázaro, e agora Jesus chora quando ele está chegando em Jerusalém, e ele olha a cidade a qual tem o nome de Deus, e os homens estão com seus corações endurecidos, os homens são perversos, os homens são malignos, os homens não querem ouvir sua palavra, os homens não querem obedecer a palavra do nosso Deus. Jesus olha para aquela cidade e Jesus chora. Então por que nós choramos? Se eu choro por causa de um celular, talvez eu não chore por causa de uma alma. Se eu choro porque eu não consigo executar minhas coisas carnais, mas eu não choro quando eu desobedeço a Deus, né? Que coisa interessante. Você chora quando você peca contra Deus? Por isso que no mensagem passada do pobre de espírito, nós lemos os últimos versículos que Jesus diz: se você não se tornar humilde como essa criança, né? A criança, por mais arteiro que ele seja, o menininho lá do mutirão em Pompeia estava sentado numa cadeira de plástico, ele é arteiro. Aí quebrou a cadeira, pá! Aí ele ficou apavorado. O que aconteceu com ele? Ele começou a chorar. Porque quebrou a cadeira, ele achou que alguém ia cobrar ele, alguém ia levar a cadeira lá para o pai dele. Ei, você tem que pagar! E ele começou a chorar. Mas nós não somos como crianças, né? Nós não choramos por causa dos nossos pecados. Quando nós trocamos Deus como Isaú fez, nós não lamentamos. Mas Jesus chorou quando viu a cidade, versículo 42, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão, versículo 43, sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão em todas as bancas, e te derrubarão a ti e os seus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Vocês não me conheceram. Por que Jesus chora? Jesus, ele chorou por causa das almas. Jesus, ele chorou por causa daquelas pessoas que precisam de ouvir o Evangelho. E o que nós estamos fazendo pelo Evangelho de Deus? O
apóstolo Paulo também, meus irmãos, ele se lamenta, escrevendo a carta. Abra em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo de número 19. Cuidado, que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, vírgula, é para quê? É para a edificação da sua vida, da sua alma. É para a edificação da sua vida e da sua alma. E aí ele continua no versículo 20: porque receio que quando chegar vos não ache como quereria, e eu seja achado de vós não como quereis, e que de alguma maneira haja pendências. Ou seja, eu vou chegar aí, irmãos, talvez eu vou achar vocês de uma maneira que eu não queria, e vocês vão me olhar também de uma maneira que vocês não queriam, e eu vou achar pendência. O que é pendência? Eu vou chegar lá na igreja e vou ver o que lá. Vamos lá. Invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, prostituição, vírgula, e desonestidade que cometeram. Você chora por causa dos pecados internos dentro da igreja? Daqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você chora por eles? Paulo diz assim, que Deus ele me humilhe, mas quando eu chegar aí, eu vou encontrar alguns que pecam e não se arrependem. Eles não se arrependem da imundície. E Paulo está chorando. Eles não se arrependem da prostituição, da desonestidade. Não tem arrependimento deles. Então por que Cristo chorou? Por que o apóstolo Paulo chorou? Por que aquela mulher, que quando Jesus estava na casa de Simão o fariseu, ela entrou para dentro, se ajoelhou nos pés de Jesus, ela chorava, lavava os pés de Cristo com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos? Por que será que ela chorou? Ela chorou por causa dos pecados. Ela chorava por causa do pecado. Por que nós choramos? Bem-aventurados que choram. Não é bem-aventurado aquele que chora porque assiste o Titanic e chora. Bem-aventurado é aquele que chora por causa dos seus pecados, que comete contra Deus. E estes serão consolados. O apóstolo Tiago, ele diz assim: senti a vossa miséria, chorai e pranteai. Que o riso se transforme em tristeza. Então, quando eu lembrar da minha miséria, do meu pecado diante de Deus, eu deveria chorar. Como Jesus um dia derramou suas lágrimas por olhar para Jerusalém e ver uma cidade perdida, de almas perdidas.
Mas a gente não vê, irmãos, pessoas chorando por causa do reino de Deus, das almas. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias do livro de Apocalipse, capítulo 7. Bem-aventurados os que choram. O mundo não pode entender que uma pessoa dessa é feliz. Capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Então, quais são os povos que serão salvos no dia da tribulação? Porque vai haver o período da tribulação, enquanto a igreja de Cristo está no céu, salvo. No mundo vão ficar aqueles que não se converteram, e eles vão ter que negar Cristo e morrer pelo Evangelho. Aí vai morrer mesmo. Aí eu olhei, vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, os anciãos, os 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria em ações de graças, honra e poder, força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciões que me falou, dizendo quem são estes? Vestidos de vestes brancas? São de onde? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus consolará ou limpará de seus olhos toda a lágrima. Qual é a promessa de Deus para o bem-aventurado que chora? Porque serão consolados. Por que ele é feliz? Porque Deus é quem vai consolar você. Qual é a felicidade do mundo? Passageira, momentânea. Mas Jesus disse assim: eu vou deixar para vocês uma alegria que ninguém pode tirar de vocês. Alegria de saber, meus irmãos, que um dia Deus vai nos consolar, até mesmo nesta vida. Mas para isso você precisa ter a natureza do Filho do Reino de Deus. Você precisa começar com o pobre de espírito. Você precisa continuar com bem-aventurados que choram. Você precisa dar continuidade com a mansidão. Por isso que Jesus está tratando de coisas espirituais e coisas da natureza do Filho do Reino de Deus. Isso aqui não é uma pessoa, meus irmãos. As pessoas comuns jamais vão entender essa mensagem de Cristo. O último versículo que nós vamos ler se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 16. 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 16. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, disse Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e o quê? E obra. Que Deus console o coração de cada um dos irmãos. Que Deus ele derrame o bálsamo da sua palavra em cada vida. Que Deus ele esteja tratando da natureza do Filho, do reino de Deus, que é diferente da natureza dos homens. Paulo diz: o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação. Bem-aventurados os que choram, eles vão ser felizes. Por quê? Porque serão consolados. Choram por causa de suas vidas, choram por causa de suas misérias, choram por causa dos seus pecados. Mas são felizes, porque Paulo diz: a eterna consolação e boa esperança console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se nós vamos ter que chorar, irmãos, vamos chorar por causa dos nossos pecados e nossas ofensas contra Deus. E que Deus ajude a cada um de nós a não nos tornarmos como um Esaú. As bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, grandioso Deus e eterno, Pai, Pai das misericórdias. Peço, Senhor, que a tua palavra, ela encontre, Senhor, guarida em cada um dos corações. Se nesta noite, Senhor, nós temos aqui alguma alma que foi tocada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, e tem, Senhor, o desejo de entregar toda a sua vida e seu ser, para ter a natureza do Filho do Reino de Deus. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma destas almas que estão aqui. Peço por aqueles que estão enfermos, peço pelas necessidades de cada um. Peço, Senhor, que o Senhor console todos os corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, nos faça, querido Deus, aprender a natureza do Filho do Teu reino. Não nos deixe, Senhor, vivermos uma vida miserável. Querido Deus, quebranta os corações. Não permita, Senhor, que as vidas elas vivem
vivam numa guerra entre si, ou entre o pecado e a verdade. Mas que a tua palavra, Senhor, ela seja eficaz e ela a cada dia, Senhor, nos ajude a compreender sobre a natureza do Filho do teu reino. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que oriente o teu povo que se reúne neste local. Pai, eu peço que o Senhor salve as almas. Anima, Senhor, o teu povo. Toca-lhes dentro do coração. Peço também, Senhor, que o Senhor conduza os nossos queridos irmãos, as ovelhas do seu pasto, cada um para suas casas, guardados pelo seu poder. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Nós estamos no primeiro domingo do mês, hoje, né? É o primeiro. Então, domingo que vem, domingo de missões, segundo domingo do mês, nosso culto para levantar a oferta missionária para o nosso pastor, querido pastor Freitas. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Estamos então dispensados. Vão em paz.